Este breve vídeo é a oportunidade que eu tenho de prestar uma homenagem, reiterada homenagem ao nosso poeta maior, Francisco Carvalho, que eu conheci em 1981, levado pelo meu amigo Rogaciano Leite Filho, justamente para que eu, sendo apresentado ao poeta, ele pudesse escrever algumas linhas sobre o meu primeiro livro, Um Canto Tempestado, que eu levei para ele. Depois ele me aconselhou a retirar alguns poemas e escrever algumas coisas novas. Foi o que eu fiz. Terminou o livro sendo um enfeixe de poemas escritos de 1970 até 81, 82. Mas eu lembro que quando nós chegamos no gabinete lá da reitoria da UFC, onde ele trabalhava, e a proposta foi essa, de ele escrever o prefácio do livro, ele ficou assim meio reticente, não me conhecia, e disse: você sabe que a poesia hoje é um terreno muito minado, né? As pessoas estão escrevendo aí achando que estão inventando a roda, e a verdadeira poesia se cala diante disso. Eu saí lá meio ressabiado. Umas 2 semanas no máximo depois ele me liga, evidentemente deixar o telefone dele para ele, e ele me diz: olha, eu escrevi algumas coisas sobre o seu livro, passe aqui amanhã. Fiquei ainda muito sobressaltado, eu não sabia se ele ia escrever algo louvando o que eu fiz, ou pelo menos aprovando o que eu fiz, ou se me dar um puxão de orelha. Mas ele aprovou, e de lá para cá, até o ano da morte do Carvalho, nós conversávamos muito, não digo diariamente, mas sempre muito a miúde. E eu frequentava o gabinete dele, lá na UFC, em companhia do Caetano Ximenes Aragão, que era muito amigo dele, muito amigo mesmo. E ali dessas reuniões, falava-se muito de poesia, da vida, das atribulações e da morte, né? Os dois eram assim, meio íntimos da morte. O Caetano era médico, poeta, e o Carvalho era um interrogador contumaz sobre o sentido da vida, sobre o que fazer dela, o que não fazer dela. Tinha um viés filosófico muito importante na poesia do Carvalho. O meu primeiro livro, portanto, Um Canto Tempestado, teve prefácio do Francisco Carvalho. E de lá para cá, foi isso. Conhecer o poeta, tornar-me amigo dele, amigo e leitor, e também eu, merecedor de muitas linhas sobre o que eu escrevo, desde o primeiro livro até muitos outros. Ele escreveu sobre minha poesia, sobre o que eu escrevo, sobre os meus poemas, mais de meia dúzia de comentários bastante volumosos, de maneira que eu tenho essa gratidão com ele. Só em ser amigo do Carvalho já é uma dádiva, né? E eu, ao longo desse tempo todo, são mais de 30 anos, né? Eu também escrevi alguma coisa sobre ele no livro Memórias do Espantalho. Me foi dado escrever algo sobre ele, e eu me lembro que eu escrevi, vou ler aqui: Francisco Carvalho tem uma noção muito precisa de todas essas implicações que rodeiam e penetram a criação artística, e, em especial, a criação literária. É mestre-aprendiz. O que ele aprende de Deus, ele nos ensina. Eu acho que essa síntese de mestre-aprendiz configura bem um retrato do que foi o poeta Carvalho. Já disse que, vou repetir, que ele tinha uma preocupação transcendental com o destino do homem, do ser humano, sobre a Terra. Falava de muitas percepções distantes, mas invariavelmente tornava ao seu torrão natal
das éguas russas, né? E das conversas que tínhamos sobre a infância, sobre as margens do Jaguaribe, ele falava de sobressaltos quando menino, quando na igreja na calçada da igreja matriz de Russas, ele ouvia aquelas matracas, né, batidas assim pelo sacristão, pelo padre e por algumas beatas. Ele ficava achando aquilo assim meio terrífico. Depois ele entendeu que era uma simples manifestação ritualística, né, daquela época. O meu livro, realmente o meu livro especial, chama-se Jaguaribe, Memória das Águas. E foi o Carvalho quem me incentivou a escrevê-lo. Justamente nessas conversas que tínhamos sobre a várzea, sobre as enchentes, sobre as secas, que ele me exortava. Você tem que escrever um livro sobre isso aí tudo, porque aí está a sua alma, a sua infância, seu umbigo daí. E depois o Gerardo Melo Mourão, por uma questão de justiça, me deu também muita orientação de que nós tínhamos que abrir ele dizia, temos que abrir uma picada épica na nossa poesia, que está muito esmorecida. E o Gerardo Melo Mourão costumava falar escandindo as sílabas, assim como se estivesse no microfone de uma rádio antiga. Ele falava assim. Pois bem, o Carvalho foi meu padrinho, né, do primeiro livro e de livros subsequentes. Eu escrevi um poema recentemente sobre o Carvalho, que eu vou pedir licença para ler, porque não tenho ainda decorado. Mestre e aprendiz. Um dia me disseste, a poesia é um território hoje repisado por quem não a respeita e lhe tem dado de sabores que a calam. Quem se fia, ser inventor da roda tem mania de querer sem poder ser respeitado e comete o seu verso atribulado sem presença da musa ou da utopia. Disto aprendi, meu caro irmão maior, que o que se vê de nós ao derredor são muitas vezes vãs percepções. Mas te digo ao final, mestre aprendiz, tu nos ensinas o que Deus te diz, e Ele consente no que tu propões. Este livro, que serve de abertura a este vídeo, Odisseia do Soneto, foi escrito em 2021, justamente para, falando do soneto, desde o primeiro, historicamente tido como da autoria de Giacomo da Lencini, no século XIII, chegar a dois sonetistas eméritos, Francisco Carvalho, o poeta maior do Ceará, e Jorge Tufik, um outro grande poeta. Neste livro, eu tenho a oportunidade, né, de oferecer ao Carvalho um poema que fala justamente das nossas primeiras percepções do mundo, do vasto mundo dos homens, como ele costuma dizer, e também da consciência de que somos obrigados a ser possuídos por causa da metáfora. Cada palavra tem um fulgor inesperado, ele dizia, tem um peso específico. Isso é justo e bom que seja assim, para que, escrevendo versos, façamos um culto verdadeiro à poesia. Carvalho é este, um dos maiores poetas do Brasil de todos os tempos. De todos os tempos.